Olá, meu nome é Laura Heimbold, sou estudante do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Este é o 4º episódio do podcast Palestina em Transe, um projeto do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo. Nesse episódio, iremos falar sobre a relação entre religião e política na questão Palestina-Israel, particularmente sobre judaísmo, antissemitismo e islamofobia. Para começar esse episódio, é importante estabelecermos uma coisa. A questão Palestina-Israel é antiga, mas não tão antiga como muitos imaginam. Ao contrário do que o senso comum costuma afirmar, a questão Palestina-Israel não é meramente um conflito religioso entre muçulmanos e judeus. Trata-se, sobretudo, de uma questão política, de luta por terra e, principalmente, de um processo de colonização israelense no território palestino. Pode soar estranho aos ouvidos a palavra colonização nos tempos atuais, sendo esse um termo que muitos julgam pertencer ao passado e que a humanidade já teria superado esse tipo de prática. Mas, infelizmente, é isso mesmo. O Estado de Israel protagoniza uma colonização na Palestina, com o objetivo de dizimar o povo, apagar a sua cultura e se estabelecer em seu território. Nos últimos anos, a interpretação religiosa da questão Israel-Palestina tem ganhado força, principalmente devido ao papel dos grupos cristãos evangélicos no Brasil e nos Estados Unidos, que intensificam a visão religiosa das suas relações com Israel. Esse cenário favoreceu a ascensão das extremas-direitas nesses países, representados através de Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil, que pressionam por alterações nas suas políticas externas para Israel, como foi o caso da intenção de mudança da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que foi frustrada para ambos os lados. Contribui ainda para essa visão religiosa o envolvimento de grupos islâmicos que misturam a religião com o nacionalismo palestino, como o Hamas e a Jihad Islâmica. E entre os judeus, também têm ganhado força grupos religiosos e ultranacionalistas em Israel, que se tornaram parte fundamental da coalizão de governo no país responsável por avançar políticas antidemocráticas. Dessa forma, a narrativa em torno da questão palestina como um conflito religioso é usada apenas para mascarar o verdadeiro empreendimento colonial sionista, que é bem mais profundo e complexo do que meros reducionismos conseguem traduzir. Apesar da religião estar na origem da questão Palestina-Israel, uma vez que o antissemitismo é a razão principal para o surgimento do sionismo no final do século XIX, o sionismo sempre foi um movimento nacionalista secular que via o judaísmo mais como um pertencimento étnico-racial do que uma religião. Centralizar a religião serve, na realidade, para esconder a centralidade que o racismo tem para a questão Palestina-Israel, tanto o racismo anti-judeu na Europa, como o racismo anti-árabe e islamofóbico do sionismo contra os palestinos. E aqui vai um spoiler. Da mesma forma que não existe racismo reverso de negros contra brancos, também não existe racismo dos palestinos contra os israelenses de judeus. A confusão entre o antissemitismo e o antisionismo é proposital para censurar a crítica ao colonialismo israelense. Para começo de conversa, é fundamental evidenciar a diferenciação entre o sionismo e o antissemitismo. Vamos ouvir a explicação de Arlene Clemecha, pesquisadora da área. Mais uma vez, conhecendo a história, né? É muito importante realmente fazer essa distinção entre o antissemitismo, que ao longo da história causou problemas imensos e que teve diferentes motivos. Se a gente está falando de Idade Média, moderna, contemporânea, chegando naquele momento absurdo que foi o do Holocausto. Então, o antissemitismo ele tem uma dinâmica que é de acusação de um grupo da sociedade sem qualquer fundamento real, uma acusação construída em cima de como eles se parecem, onde eles estão. Olha, para te dar um exemplo, Hitler acusava os judeus de serem ao mesmo tempo comunistas e capitalistas financeiros que queriam dominar o mundo pelo dinheiro. E ainda promovia a ideia de que os judeus estavam penetrando a sociedade alemã e europeia e querendo dominá-la por baixo, né, usurpar seus valores e assim por diante. Então, essa construção do inimigo é o que está por trás do antissemitismo e depois a forma como ele vira política de governo. Foi política de governo para o czarismo, foi política de governo para o nazismo. E, a partir disso, estabelecemos a conexão entre esses dois conceitos.
Olá, meu nome é Bruno Huberman, sou professor do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e o coordenador aqui do projeto Palestina em Transe. O antisionismo é uma forma de anticolonialismo. Isso porque o sionismo foi formado no final do século XIX na Europa para se constituir enquanto um movimento de libertação dos judeus na Europa, mas que na prática se constituiu enquanto um movimento de colonização na Palestina a partir da expulsão da população nativa. Por outro lado, o antissemitismo é uma forma de racismo, dirigida contra os judeus, principalmente na Europa. Então, por um lado, o antisionismo é uma forma de resistência anticolonial e o antissemitismo é uma forma de racismo contra populações racialmente subalternizadas na Europa, particularmente os judeus. Dessa forma, o antissemitismo é a ideologia racista contra os judeus, que foi responsável por séculos de perseguição e que embasou o Holocausto em 1945. Diferentemente, o sionismo é um movimento político de libertação dos judeus através do nacionalismo, mas que veio a se materializar como um processo de colonização da terra e do povo palestino. Portanto, o antisionismo é uma forma de anticolonialismo. Atualmente, o Estado de Israel tem feito toda uma propaganda internacional para igualar as críticas a Israel, ou seja, o antisionismo, ao antissemitismo. Isso porque o Estado de Israel ele surge com o antissemitismo e ele se mantém, de alguma forma, ainda através da propagação do medo que os judeus seriam vítimas da perseguição e, em última instância, do extermínio, como foi no Holocausto. Mas, na prática, o Estado de Israel se realizou enquanto um esforço bastante violento, né? Fundado na repressão e na subjugação da população palestina. O sionismo foi um movimento nacionalista que se originou na Europa no final do século XIX a partir de uma inspiração do nacionalismo cultural alemão, mas que esteve inserido nas expansões coloniais e imperialistas europeias para a África e para a Ásia, né? Então, a libertação nacional dos judeus, o movimento sionista, ele não entendia que eles teriam espaço para a libertação nacional dos judeus dentro da Europa. E, portanto, eles teriam que conquistar esse espaço de libertação nacional fora da Europa. E, portanto, se realizou enquanto um movimento colonizador, que via o seu projeto de colonização enquanto um projeto de promoção da civilização europeia fora da Europa, particularmente ali no Oriente Médio, no território da Palestina, né? E essa veio a se tornar a principal forma, né, hegemônica de solução da questão do antissemitismo. Mas nem todos os judeus, na virada do século XIX para o XX, entendiam que a questão judaica deveria ser resolvida através da questão nacional territorial. Por exemplo, você tinha o movimento Bund, que existia no leste europeu nesse mesmo contexto de ascensão do sionismo, que era um movimento nacionalista judeu, mas cultural. Ou seja, que defendia que a emancipação dos judeus deveria ser entendida no contexto da luta contra o capitalismo, mas a questão judaica deveria ser entendida como uma questão particular na luta dos trabalhadores pela superação do capitalismo. Então, como você compreender o entrelaçamento entre a questão de raça e classe, compreendendo a questão judaica como uma questão de subalternização racial e a emancipação dos trabalhadores judeus ser compreendidos de uma forma particular dentro da emancipação de todos os trabalhadores. Assim, o sionismo nasce como uma resposta contra o antissemitismo e necessita dele para se reafirmar e continuar existindo. Caso não exista antissemitismo contra o povo judeu, não existiria uma justificativa para se buscar solucionar a questão judaica através do nacionalismo judeu e o estabelecimento de um Estado de maioria judaica na Palestina. É necessária a legitimidade do sionismo, a reinvenção contrastante do antissemitismo, mesmo que ele não seja mais um perigo real à existência dos judeus como no início do século XX na Europa. A representação de Israel como uma fortaleza que protege os judeus das ameaças antissemitas atrai o apoio de judeus de toda a parte do mundo. Atualmente, felizmente, não existe mais um antissemitismo estrutural, como existiu no começo do século XX,
que resultou no extermínio dos judeus na Europa e na perseguição de judeus em diversas partes do mundo. O Estado de Israel faz com que a perseguição aos judeus ainda tenha essa aparência, né, de ser algo real que os judeus ao redor do mundo sofreriam para justificar as suas ações militaristas e violentas contra os palestinos e as demais nações árabes e outras nações do Oriente Médio, no qual ele é inimigo, e agir em nome do imperialismo americano. Em nome dessa proteção dos judeus, ele tem que ser violento contra aqueles que seriam os antissemitas, mas que, na verdade, são antisionistas. Então, o antissemitismo, particularmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, fora da Europa, é um fantasma ausente, que a gente pode dizer, que continua a justificar o Estado de Israel e limpar os seus crimes, principalmente o crime de apartheid que ele comete contra os palestinos. O rabino americano Brent Holsen, da sinagoga antisionista Tzedek em Chicago, aponta que a existência de Israel como uma entidade política agressiva perante os palestinos é a principal razão que judeus têm sido alvo de violência. Ele defende um resgate do judaísmo com o seu passado de justiça social para construir uma verdadeira coexistência pacífica e justa com os palestinos. Contudo, isso envolve uma reconstrução profunda de Israel e do sionismo que as elites atuais não estão dispostas a enfrentar. Pelo contrário, a tendência é de aprofundamento do racismo anti-palestino. O Estado de Israel não é um Estado laico, mas é um Estado judeu. Portanto, a religião e a política se misturam e se complementam nas instituições e na sociedade israelense, sendo a questão religiosa um tema de muito debate político em Israel. Nos dias atuais, temos observado que a crescente ascensão da extrema-direita em escala global também se manifesta no Estado de Israel. O neoconservadorismo e o ultraliberalismo habitam as instituições de Israel e parece combinar-se com as ideias do sionismo e do judaísmo da região. Sobre esse tema, vamos ouvir o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Davi Matar, que é também pesquisador do Observatório da Extrema-Direita. Professor Davi, como se deu o processo político e social da ascensão da extrema-direita em Israel e a difusão e aceitação dessa ideologia na sociedade israelense? E, nesse sentido, como o caso de Israel se relaciona com o contexto do fortalecimento dos movimentos de extrema-direita em escala global? Bom, eu dividiria essa resposta em dois níveis, basicamente. Um nível estrutural, global, e num nível mais nacional ou até regional. Então, antes de mais nada, é importante salientar que Israel é parte de um movimento mais amplo, de uma onda ultradireitista mais ampla, que alguns especialistas, inclusive, chamam de quarta onda ultradireitista no mundo, pensando aí desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando o fascismo histórico foi derrotado. E há diversas raízes, influências para o surgimento dessa quarta onda. Raízes econômicas, como os efeitos colaterais produzidos por 2 décadas de globalização neoliberal. Há também uma crise estrutural da democracia no mundo. Nesses últimos 3 anos foram publicados páginas e mais páginas, litros e mais litros de tinta sobre a crise democrática no mundo. E nesse sentido, o Netanyahu, que voltou ao poder em 2009, ele é parte de um fenômeno que é o mesmo que levou o Orbán, na Hungria, ao poder em 2010. É o mesmo fenômeno que levou em 2014 o Narendra Modi como primeiro-ministro da Índia. É o mesmo fenômeno que em 2015 levou o Duda como presidente da Polônia. É o mesmo fenômeno que levou em 2016 o Trump a vencer as eleições nos Estados Unidos. Ou a realização do Brexit na Inglaterra. Então entende que é um fenômeno que transcende Israel e o Oriente Médio, de forma mais ampla. É um movimento global, há fatores estruturais que alimentam uma onda ultradireitista no mundo. Mas, por outro lado,
né? Obviamente, há razões especificamente nacionais e regionais que nos ajudam a compreender especificamente o caso Israel, né, da ascensão da ultradireita. E no meu entendimento, não resta dúvidas de que o Netanyahu é o mais importante líder político israelense do século XXI. Se a gente for pegar numa perspectiva histórica mais remota, né, até pelo tempo que ele vem governando Israel, é um dos líderes mais importantes da história de Israel. Ora, um país governado por mais de uma década por um líder da direita radical populista normaliza e legitima ideias extremistas. Se você tem um líder que associa todos os dias palestinos com o terrorismo, né, associando a ideia do palestino como ameaça à segurança pública, né, como ameaça, né, à própria existência de Israel, que diz a todo momento que vai anexar a Cisjordânia, essas ideias, aos poucos, deixam de produzir perplexidade e elas se tornam mainstream, elas se normalizam na opinião pública. De que maneira a extrema-direita israelense se articulou com o trumpismo nos Estados Unidos? Sem dúvidas, a aliança entre Netanyahu e Trump foi muito importante para fortalecer a ultradireita israelense. O governo Trump, vamos lembrar, vivia fazendo uma exaltação da ideia de Ocidente a partir da conexão judaico-cristã, né, que estaria ali, né, no DNA da civilização ocidental. E o Ocidente, nessa visão deles, estaria sendo ameaçado pelo espectro fantasmagórico do globalismo, né, que numa visão bastante paranoica e compartilhada por ambos os líderes, esse globalismo estaria infiltrado em organismos internacionais, em ONGs, em fundações. E quando se fala em globalismo, né, é claro, a gente que estuda relações internacionais identifica como ordem liberal, que os Estados Unidos criaram após a Segunda Guerra. Então é curioso que o Trump parte em marcha contra essa ordem liberal criada pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra. Outro ponto importante é a presença do genro do Trump, o Jared Kushner, que é um judeu sionista radical. Ele foi muito importante nesse apoio incondicional, nessa aliança automática com Israel. A aliança automática ela já existe num certo consenso bipartidário nos Estados Unidos, mas obviamente ela se intensifica bastante sob Trump. O exemplo mais ilustrativo dessa aliança, desse apoio, foi a decisão dos Estados Unidos de mudar a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E também a gente não pode esquecer que é durante o governo Trump que os Estados Unidos reconhecem os territórios das chamadas colinas de Golã, que foram anexados, capturados por Israel na Guerra dos 6 Dias. Trump e os Estados Unidos reconhecem esse território como soberania israelense. Por exemplo, ele costumava reverenciar o muro construído na fronteira entre Israel e a Cisjordânia, que eles chamam de Green Line. O Ariel Sharon construiu esse muro entre 2005 e 2006. E o Trump via esse muro como um projeto, um protótipo do muro que ele vislumbrava construir na fronteira com o México. E vamos lembrar das tantas vezes que o Trump endossou um discurso islamofóbico, anti-árabe, e isso tudo, sem dúvida nenhuma, ajuda a oferecer combustível para a ultradireita sionista em Israel. Tá? Então, a presença do Trump, endossado pela força do império, ajuda a normalizar uma série de discursos extremistas e sionistas em Israel. Esse extremismo sionista. Tá?
Agora, a gente precisa fazer aqui uma distinção, porque a relação para Israel tem um peso diferente do que para os Estados Unidos. O peso não é o mesmo para os dois lados. Por que eu digo isso? Israel depende do apoio dos Estados Unidos para manter todas as barbaridades da ocupação, né, da ocupação em territórios palestinos, sem que o país seja isolado diplomaticamente. Os Estados Unidos são o guardião de toda sorte de abusos sistemáticos de direitos humanos que Israel vem perpetrando historicamente. Se Israel não é pintado pela chamada comunidade internacional como um Estado pária, isso se deve principalmente ao apoio dos Estados Unidos. O que eu quero com isso dizer é que, mais do que o governo de plantão, na época o Trump, Israel é dependente do Estado americano, ele é dependente do apoio permanente dos Estados Unidos. E é por isso que, assim que foi eleito o Biden, e assim que o Trump foi derrotado, o Netanyahu foi o primeiro chefe de Estado a ligar para o Biden para parabenizá-lo, pela vitória. Quais são os principais nomes da extrema-direita sionista e principais organizações atuantes? Existe todo um ecossistema de organizações ultradireitistas em Israel, que se espraiam da sociedade civil até o governo. Eu gostaria de destacar principalmente alguns atores que chegaram ao poder nas últimas eleições em Israel, que aconteceram no final do ano passado, em novembro do ano passado, e que deram vitória ao Netanyahu, que conseguiu construir uma coalizão ultradireitista para governar Israel. E dessa coalizão, eu destaco a chamada coligação sionismo religioso. Tem uma confusão muito grande em Israel que sionistas podem ser laicos e seculares, e ultra-religiosos podem ser antisionistas. Ou seja, essa coligação que foi eleita em Israel, a coligação sionismo religioso, ela está em linha com outros nacionalismos religiosos em voga no mundo. O nacionalismo hindu, do Narendra Modi, por exemplo, que é um supremacismo hindu também, contra minorias muçulmanas. Ou, por exemplo, a gente pode lembrar do nacionalismo religioso católico do Viktor Orbán, na Hungria, ou o protestantismo WASP norte-americano. Então, o nacionalismo religioso é uma dos corolários identitários da ultradireita mundo afora. Bom, a coligação sionismo religioso fez nada mais, nada menos que 14 assentos na Knesset, o parlamento israelense. E ele ficou atrás só do Likud, que é o partido do Netanyahu, que conseguiu 32 assentos. E essa coligação ela foi liderada por duas figuras importantes da extrema-direita, que é o Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich. Vamos falar primeiro da primeira figura, que é o Ben-Gvir, cuja a primeira aparição pública registrada por câmeras de televisão se deu quando ele era ainda adolescente. Ele apareceu ali se manifestando contra os acordos de Oslo, no comecinho dos anos 90, e vandalizando o carro do Yitzhak Rabin, que seria assassinado pouquinho depois, em 1995. O Ben-Gvir, ele costuma se autodescrever como um discípulo de um rabino super radical, que existiu em Israel. Ele chegou a fazer parte do parlamento israelense, na Knesset, que é o Meir Kahane. O Meir Kahane ele fundou um partido chamado Kach, se escreve K-A-C-H, Kach. E esse partido, nos anos 80,
ele chegou a ser considerado uma organização terrorista pelo próprio governo republicano do Ronald Reagan. Então, os Estados Unidos chegou a considerar o Kaash como organização terrorista e o próprio governo israelense também. E nos anos 80, aquilo que era visto como carranismo, uma ideologia super extremista, sionista, era visto como uma aberração na década de 80. Por incrível que pareça, em pleno 2023, essa ideologia se tornou palatável ao grande público. É possível ler pichações em viadutos e prédios por Israel, escrito Kahana estava certo, Meir Kahana estava certo. Né? Vale lembrar também que o Ben-Gvir pendurou o retrato do Baruch Goldstein. Baruch Goldstein foi aquele assassino terrorista que em 1994 matou 29 palestinos em Hebron. E o Ben-Gvir tinha na sua sala um retrato pendurado do Baruch Goldstein. Então, e o Ben-Gvir mora nos territórios ocupados ilegalmente por Israel na Cisjordânia. Ele mora num assentamento na Cisjordânia. É essa figura que o Netanyahu convidou para ser ministro da Segurança do seu governo. Tá? E ele foi eleito nessa coalizão, em grande medida, pelas suas propostas, vivendo por aí pedindo morte aos árabes, né, pedindo deportação de árabes não leais a Israel, defendendo imunidade legal contra para militares que atirassem, né, que atiram em palestinos, né, e defendia abertamente a anexação da Cisjordânia. Então não há sombra de dúvidas que o Ben-Gvir e sua organização pode ser considerada tipificada como uma ideologia supremacista judaica e racista anti-árabe. E mais recentemente, o Ben-Gvir esteve à frente de uma iniciativa, logo após o adiamento da votação da reforma do judiciário, né, por conta daquelas tantas manifestações que a gente viu em Israel semanas atrás, o Ben-Gvir está à frente da criação de uma força nacional, entre aspas, que não é nem polícia nem exército. É uma força nacional constituída basicamente por reservistas da polícia de fronteira, que é um tipo de polícia muito próxima aos colonos, e por 10 mil voluntários armados. Ou seja, o que o Ben-Gvir está construindo em Israel não é nada mais, nada menos do que uma milícia. Então, isso me gera bastante espanto, né? Porque essa milícia se aproxima em grande medida daquilo que o Michael Mann chama de paramilitarismo fascista. O Michael Mann, um sociólogo que estudou fascismo, ele costumava dizer que o fascismo é a tentativa de se construir um Estado-nação transcendente e expurgado por meio do paramilitarismo, ou seja, se expurgar as minorias que não fazem parte dessa identidade orgânica da nação por meio do paramilitarismo. Né? E o Ben-Gvir, que é um crítico das forças de defesa de Israel, por acreditar que as forças são muito moderadas com os palestinos, não empregam a devida força com os palestinos, é justamente ele que está à frente da construção dessa milícia. A outra figura dessa coalizão, que se tornou ministro das Finanças, né? Então, de um lado, o Ben-Gvir é o ministro da Segurança, e de outro, a gente tem como ministro das Finanças o Bezalel Smotrich, que também estava na coalizão, é um advogado de extrema-direita, menos controverso e também menos carismático que o Ben-Gvir, mas é um ultranacionalista e tem como sua principal pauta uma agenda mais moralizante, a favor da família e anti-LGBTQIA+. Então, uma curiosidade é que, assim como o Ben-Gvir, ele também vive
uma colônia judaica na Cisjordânia, embora tenha nascido nas colinas de Golã, então são dois territórios ocupados ilegalmente por Israel após a Guerra dos Seis Dias. E ele nasceu de uma família ultra-ortodoxa. Vale lembrar que em 2005 o Smotrich se juntou ao conjunto de militantes para protestar contra a retirada de assentamentos israelenses na faixa de Gaza. Isso foi feito pelo Ariel Sharon em 2005, lá atrás, e gerou uma perplexidade nos grupos ultra-ortodoxos. E ele justamente protestou contra o Ariel Sharon, pela retirada dos assentamentos. Né? E no ano seguinte, ele participou de protestos contra a parada do orgulho gay em Jerusalém, que costuma chamar com muita frequência os gays e esse movimento como algo abominável. Né? Eu diria que o Smotrich tem como principal pauta, dentro de um certo sionismo religioso e fundamentalista, de adotar o Velho Testamento como fonte para o sistema jurídico de Israel. Ou seja, olha só, a construção de uma teocracia em Israel é o objetivo final dele. Né? Não basta Israel ser uma etnocracia, ele também defende que Israel se torne uma teocracia. E ele tem defendido declarações muito preconceituosas. Né? Por exemplo, ele disse certa vez que construtoras israelenses não devem vender apartamentos para árabes. Né? E também se posicionou contra o casamento homoafetivo, né? E tem se referido à comunidade LGBT como anormais, anômalos, né? Degenerados, e por aí vai. Tá? Então, dentro de todo o ecossistema que está entranhado na sociedade civil e no governo, eu quis destacar principalmente essas duas figuras que, de um lado, a gente tem um que é ministro das Finanças e outro que é ministro da Segurança. Após a vitória de Netanyahu nas últimas eleições, a extrema-direita em Israel se mantém forte? Com certeza, após as eleições do fim do ano passado, a extrema-direita israelense está mais forte do que nunca, tanto no governo quanto na sociedade civil. A gente tem uma coalizão que tende a tentar incorporar, inclusive, algumas pautas muito comuns à ultradireita global, como a gente viu mais recentemente com a tentativa do Netanyahu reformar o sistema judicial israelense, bem sintonizado com aquilo que o Orbán fez na Hungria e até se cogitou aqui no Brasil ser feito algo parecido, né? Toda a crítica que existe em relação ao Supremo Tribunal, a corte que faz o controle de constitucionalidade, né? Visto aí por uma concepção populista como um órgão elitista e togado e que contraria o interesse das maiorias, na linha do Supremo é o povo. Então, o interessante é que houve uma reação bastante emblemática da sociedade civil israelense rejeitando essas reformas propostas pelo Netanyahu. Então, eu entendo que outras medidas do tipo devem ser levadas adiante. Eu já mencionei agora a milícia do Ben-Gvir e deve vir outras. Agora, eu acho importante salientar que essas mudanças elas afetam principalmente os israelenses e os israelenses árabes, que constituem praticamente 21% da população em Israel. Eu digo isso porque os palestinos que vivem na faixa de Gaza e na Cisjordânia já vivem sob lei marcial, né, sofrendo todo tipo de abuso em relação a direitos humanos. Então, é claro que a posição para os palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia deve piorar, mas eu entendo que não vai haver uma inflexão maior do que já tem havido, muito maior do que já tem havido. E vejo que as principais mudanças são mais para os chamados árabes israelenses do que para a população que vive nos territórios ocupados da Palestina. Embora a maioria dos palestinos sejam muçulmanos,
existe uma parcela de cristãos palestinos que, contrariamente ao que a grande mídia visa salientar como se existisse um grande antagonismo entre as religiões, convivem em harmonia, especialmente em períodos considerados sagrados no islamismo, como o Ramadã. A fé islâmica não é a única perseguida pela ocupação sionista. Igrejas ortodoxas cristãs também são alvo de operações militares violentas. Portanto, a solidariedade entre cristãos e muçulmanos palestinos não é fora do comum. Em uma publicação no site oficial, o Hamas considerou que a eleição de Lula foi uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino. Bassam Naim, líder do grupo, ainda disse que espera que o presidente Lula amenize todos os efeitos do apoio ilimitado ao Estado de ocupação israelense. Dentro da parcela muçulmana da população palestina, nasceu o Movimento de Resistência Islâmica, tradução da palavra árabe Hamas. O Hamas nasce como um grupo militante nacionalista e muçulmano durante a primeira intifada na década de 1980. O Hamas não reconhece o Estado de Israel como um Estado legítimo e por isso seus esforços são para desmantelar a ocupação sionista em território palestino. Com uma grande agenda política definida, o grupo possui duas vertentes militar e social. A primeira diz respeito à luta armada contra o apartheid israelense e a segunda se refere ao bem-estar social dos palestinos, com a fundação de escolas, hospitais e clínicas de atendimento. Em 2006, o Hamas ganhou com folga as eleições parlamentares, mas uma guerra civil entre o Hamas e o Fatah resultou na separação da autoridade palestina entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas entrou no 7º dia neste domingo. Mais de 200 pessoas morreram desde o início dos bombardeios, nos dois lados da fronteira. O Hamas lançou foguetes em direção ao sul de Israel, atingindo inclusive uma sinagoga. A concentração de disparos de foguetes nesta semana foi a maior da história do país. O Hamas atualmente controla a faixa de Gaza, enquanto o Fatah comanda a Cisjordânia. De toda forma, o Hamas segue como o partido político mais popular entre os palestinos pelo seu envolvimento na resistência contra os israelenses. Nos anos 1990, a insatisfação com os acordos de Oslo fez com que o Hamas ganhasse destaque nos jornais ao redor do mundo por conta de uma série de atentados suicidas em Israel. Desde então, o Hamas segue na lista de grupos terroristas de países como Estados Unidos, Canadá, Japão e também Reino Unido e União Europeia. O uso de atos terroristas é tão antigo quanto o ato de fazer a guerra em si. Porém, o uso do terrorismo suicida na atualidade, quando empregado na região do Oriente Médio, carrega conotações importantes. O primeiro fator é que o Hamas faz uso de ataques suicidas como tática de guerra irregular, pois, do outro lado, está um dos mais poderosos exércitos do mundo, o de Israel. O papel da religião nesse tipo de ataque seria apenas de recrutamento. O Hamas segue na lista de grupos terroristas de países como os Estados Unidos, Canadá, Japão e também o Reino Unido e União Europeia. O uso de atos terroristas é tão antigo quanto o ato de fazer a guerra em si. Porém, o uso do terrorismo suicida na atualidade, quando empregado na região do Oriente Médio, carrega conotações importantes. O primeiro fator é que o Hamas faz uso de ataques suicidas como tática de guerra irregular, pois, do outro lado, está um mais poderoso exército do mundo, o de Israel. O papel da religião nesse tipo de ataque seria apenas para recrutamento. Vamos ouvir agora a Franci Rose Barbosa, professora do Departamento de Psicologia Social da USP de Ribeirão Preto. Professora, como o Islã se relaciona com as questões políticas presentes na Palestina? Então, sobre a questão do Islã e da islamofobia na questão palestina, eu sempre tomo muito cuidado, né, de misturar essas questões, porque o senso comum acaba disseminando, né, que a questão palestina é uma questão religiosa. Então, eu tenho muito receio, sabe, na hora de abordar a questão do Islã e da islamofobia. É claro que boa parte dos palestinos que lutam, né, pela sua autonomia, pela sua autogestão, né, pelo direito à sua terra, inclusive ao retorno, são muçulmanos, né? Mas a gente tem palestinos cristãos, maronitas,
então ateus. Então a gente tem, na verdade, uma profusão. Então eu sempre deixo a questão religiosa e aí o Islã com muito cuidado quando estou tratando da questão do Islã e da Palestina. Sobre a islamofobia, eu acho que é mais um item, né? É mais um item que geralmente se leva em consideração, porque a associação, muitas vezes, do palestino é com terroristas, que é uma associação em relação aos árabes. Então, todo muçulmano é terrorista, logo todo muçulmano palestino é terrorista, e a islamofobia parte muito por isso, por uma arabofobia. E a gente pode dizer até de uma palestinofobia, né, neste caso. Qual é a relação do Hamas com a política e religião na Palestina? Para mim, o Hamas, né, porque o Hamas ele nasce nesse braço da Irmandade Muçulmana, né, a doação albana, né, com essa filosofia que vem do Egito, né, dessa socialização, que lá nos seus primórdios, da década de 20, tinha todo uma forma bastante regular, né, de pensar esse Islã de forma difundida, mas de forma muito social, muito igualitária, né, economicamente, né, anticolonialista. Então, nesse sentido, acho que o Hamas ele faz um trabalho precioso, no sentido, né, de trazer essa prática que foi abandonada, né, pelo próprio colonialismo, seja dos Estados Unidos, seja de Israel, e isso está centrado nessas pessoas. As pessoas não são à toa, elas persistem na luta, e muitos deles a gente sabe que persistem por uma questão de fé, de religiosidade, de entrega, e dar sentido à vida deles, né? A questão da criminalização, para mim, é um grande equívoco, né? Eu acho que todos nós, né, que pesquisamos, que estamos ao lado da causa palestina, sabemos que a criminalização nada mais é que mais um elemento aí de colonização e que atrela também essa opressão para esse povo. Então, você pode até associar aí um aspecto também islamofóbico, né? Porque essa relação com a religião, ela aparece, mas ela é muito numa ação política, né? Quando a gente fala desse Islã político, esse Islã político perpassa, né, muitos pensadores e pessoas ligadas ao Hamas, né? Existe alguma passagem no Alcorão que justificaria o uso de violência? Quando uma pessoa diz que o Islã defende a violência, eu só posso considerar que essa pessoa não sabe nada sobre o Islã, né? Se a gente for colocar uma discussão sobre religiões, a gente vai dizer que nenhuma religião promove violência. Não existe essa coisa de promover a violência. O que existe no Islã, e que as pessoas acabam confundindo, é que no Islã é dado o direito da defesa, dado o direito das pessoas se defenderem. Então, quando um muçulmano ele é agredido, né, injustamente, como é o caso da Palestina, ele pode sim revidar, ele pode sim se defender. O que ele não pode, aí é muito claro no Alcorão, está escrito no texto sagrado dos muçulmanos, né, se você mata uma pessoa inocente, é como se matasse a humanidade toda, né? Então, é muito sério para os muçulmanos essa questão. Então, eles acabam utilizando, né, os atentados que tiveram, as violências que envolviam o nome de pessoas muçulmanas ou ditas muçulmanas, que acabaram atrelando a religião. E, novamente, aí sim a gente volta para a questão islamofóbica, né? Porque a associação direta de pessoas árabes ou pessoas muçulmanas a pessoas que lutam pelos seus direitos como pessoas ruins, como pessoas terroristas, né? Mas isso é puro desconhecimento mesmo da própria religião. O Palestina em Transe é um projeto de extensão do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES, da PUC São Paulo, em parceria com o Programa de Educação Tutorial, o PET, do Curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos, o CEAI, da Universidade Federal de Sergipe. O projeto contou com financiamento da Assessoria de Pesquisa da PUC São Paulo e foi produzido sob a coordenação do professor Bruno Huberman. A equipe do Palestina em Transe, responsável pela ideia original, roteiros, locuções, reportagens e muito mais, é composta por Reginaldo Nasser, Bruno Huberman, Geraldo Campos, Arturo Hartmann, Isabela Agostinelli, Júlia Périco, Beatriz Marques, Hassan Boscadiol, Laura Heimbold e Daniele Queiroz.
Agradecemos a Amala Malaman, a Shan Sadiq Adi, Davi Magalhães, Franci Rose Barbosa, Laura de Pietro, Mainara Anaf e o Walid Rabah pelas entrevistas. Agradecemos também a Gisele Martins. Este podcast foi gravado nos estúdios de rádio da PUC São Paulo com os técnicos de som Ernesto Foschi e Ronaldo Barbosa. A trilha sonora foi feita por Gustavo Cravinhos e a identidade visual é obra de Débora Viana, da agência Brogodó. Os episódios contaram com áudios da TV Brasil, da TV Record, da TV Cultura, do Channel 4 News, da BBC, da ABC News, dos canais de YouTube da Editora Tabla, da Ponte Jornalismo e do BDS Brasil, de Noura Ereká, do projeto Gaza in Context, e das músicas Your Body of Theirs, do grupo palestino Dem, e From Gaza with Love, e Nirvana em Gaza, do artista palestino Selevan. Não deixe de seguir o Palestina em Transe em seu player de podcast favorito e compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Acompanhe as atividades do GES no Instagram e no Twitter e confira o nosso programa semanal sobre política internacional Terra em Transe no YouTube da TV PUC. Obrigada e até a próxima!